Pessoal do primeiro ano, a gente vai gravar para vocês agora a 20ª aula de Sociologia, referente ao conteúdo do módulo 20 da apostila de vocês, página 94. Gente, para começar, aqui fala sobre Mannheim e a planificação democrática. Só que assim, a planificação democrática que se menciona nesse módulo nada mais é do que uma visão sociológica da educação, certo? Primeira coisa que a gente vai ver é a opinião de Mannheim sobre as escolas, né, sobre os módulos educacionais. Ele classificou as escolas, né, as unidades escolares, como homogeneizadoras de indivíduos numa sociedade. De que maneira? A escola exerceria uma técnica social de adequação do indivíduo às normas da sociedade, às normas sociais vigentes. De que maneira? Educando o indivíduo em período escolar e treinando ele para o convívio social viável, né? Civilizado, incutindo nesse indivíduo as normas e os preceitos sociais vigentes. Por outro lado, o Mannheim classifica a escola também como uma ferramenta, né, uma técnica social de adequação do indivíduo às variáveis democráticas de uma sociedade, né, para que ele se torne um componente dessa sociedade adequado, né, treinado nas técnicas democráticas, né, resumindo, na arte de ouvir e na arte de defender seu ponto de vista, né, que esse seria o cerne da democracia. Sem a gente pensar naquela filosofia antiga do sofismo e da defesa da virtude, a democracia moderna pode ser encarada como a arte, né, a habilidade de argumentar e de ouvir argumentos para julgar a sua própria motivação. Já nesse módulo, eles mencionam Michel Foucault. Michel Foucault foi um sociólogo, gente, do século XX, né? Que ele nasceu em 1926 e acho que morreu em 85, 86, eu não me lembro agora exatamente a data de morte do Foucault. Mas o Foucault, ele lançou uma análise sociológica tanto quanto controversa sobre as escolas, né? Ele comparou as escolas aos presídios. E aí ele publicou um livro chamado Vigiar e Punir. Gente, as escolas serviriam, né, para a reprodução da condição existente, né, daquilo que a gente menciona sempre, do status quo, dos dominados e dos dominantes, e das diferenças de classe, né, numa visão marxista. Só que o Foucault ele apresenta a ideia de uma escola parecida com um presídio, que seria instrumento de militarização dos indivíduos, seria um instrumento de imposição de ordem, imposição de comportamentos referentes à hierarquia e à ordem
como é que se diz? A classificação de indivíduos. Gente, a gente vê isso muito naturalmente, né? A gente vê os alunos do primeiro ano médio que assistem aula o ano inteiro no primeiro ano médio, como aqueles que passaram do nono ano do Fundamental 2 para o primeiro ano médio e vão receber aquele conteúdo do primeiro ano médio. Para Foucault, isso seria uma ferramenta de imposição de ordem para o indivíduo, tá? Classificá-lo em séries, né? Padronizadas como eu acabei de citar, do primeiro ano médio, ou do segundo ano médio, ou do terceiro ano médio. Para Foucault, isso seria uma imposição de classificação referente à ordem e referente à hierarquia, né? Os anos posteriores teriam uma hierarquia maior, uma hierarquia intelectual maior sobre os anos inferiores, o que para nós é extremamente natural, né? Nós não podemos ter um aluno de 8º ano do Fundamental 2, a não ser detentor de algum conhecimento específico, possuindo maiores conhecimentos, melhores conhecimentos do que um aluno do segundo ano médio. Para nós isso é natural. Para Foucault isso aí já era uma classificação impositiva, né? Outros vários critérios Foucault apontou nesse seu livro Vigiar e Punir, como, por exemplo, a separação entre alunos mais interessados e menos interessados. O que a gente conhece hoje em dia por mapa de classe. Veja, o mapa de classe, gente, é uma ferramenta que a administração escolar usa não para punir. Ninguém está punindo ninguém. Se vocês forem pensar, o mapa de classe permite que o professor passe o conhecimento. Simples assim. Eu sou suspeito para falar por ser professor e acreditar muito no mapa de classe. Porque, gente, vocês sabem, ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é... Apesar de vocês serem mais novos, eu não vou chamar vocês de criança, ninguém aqui é criança inocente. Vocês sabem que se a gente não fizer um mapa de classe, por exemplo, e deixar aquela patota que bagunça, toca o terror na classe, agrupada, o professor não tem chance de falar. E isso não é assim, na verdade, não é uma punição com essa turma, mas isso é, vamos voltar para a democracia, isso é uma técnica, uma tentativa de melhorar o ambiente na classe, para aquelas pessoas que estão interessadas em aprender poderem prestar atenção no que o professor fala, fazerem os exercícios. Senão ficava praticamente impossível. Gente, o ano passado eu lembro que quando a gente não usava o mapa de classe, tinha algumas classes de ensino médio que estava impossível de dar aula. Gente, vocês não podem ver isso como uma punição, como Foucault descreveu. O Michel Foucault tinha uma visão de educação onde a separação por fileiras, né? A proximidade do professor ou a distância do professor determinaria alguns critérios intelectuais, a proximidade das paredes, do meio da classe. Na minha humilde opinião, são teorias meio estranhas, porque se a gente for ver... Olha, um desafio que eu lanço para vocês, uma reflexão que eu lanço para vocês.
Ponham-se no lugar dos professores. Não vem com aquele papo, nunca vou ser professor, não, né? Mas assim, imagine um cenário. Projetem um cenário. Pensem, por exemplo, em vocês, cada um de vocês que está assistindo essa minha aula, ser um professor do objetivo e tentar dar aula na classe de vocês, conhecendo a patota, conhecendo cada um deles. Vocês deixariam aquela turminha que faz uma zoeira danada toda junta? Complicado, né? Então essa história de separar, de fazer mapa de classe, é uma tentativa. A gente não tem certeza se isso vai funcionar ou não. Quando nós pedimos atividades, eu no caso, que peço atividades manuscritas, que peço atividades de opinião pessoal e peço atividades que não sejam iguais, que não sejam copiadas, porque aí todo grupo que tiver atividades iguais que eu consegui pescar na correção delas, todo grupo vai ficar sem nota, né? Por quê? Porque nós não temos a condição de saber quem foi o autor. Professor, só me deixou sem nota, mas quem fez o trabalho fui eu. Calma. Então, você fez o trabalho, você é uma pessoa dedicada, mas, infelizmente, você não está sendo democrática. Você não está pensando no teu mérito em relação a quem não fez. E outra, você não está querendo ser uma pessoa diferente, você está querendo se adequar, você quer ser mais do mesmo. Você quer ser amiguinha do pessoal, deixando todo mundo copiar o teu trabalho? Quer dizer, você está tirando a oportunidade deles, daqueles que copiaram o teu trabalho, de pesquisarem, de se inteirarem do assunto também. Por quê? Porque você permite, né, a cópia. Então, infelizmente, como nós não temos certeza de quem foi o autor, quem não foi, ficam todos sem nota. Percebe, gente? E eu vou aproveitar esta aula de sociologia e vou lembrá-los que no segundo bimestre, esse bimestre que a gente está terminando agora no final de junho, gente, contará apenas uma atividade de sociologia por aluno, né? Assim, individual, na folha padronizada, que vocês encontram no módulo 14, na aula 14, ou na secretaria, com a Pri, com a Cláudia, com a Ju, ou com o Suzuki. Quem não entregar nada, entregou, a gente vai ler, vai dar uma nota de acordo com o que tá escrito lá. Porém, quem não entregar nada é 0. Infelizmente, gente. Isso é opressão, tá oprimindo a gente? Mas o que vocês estão fazendo na escola? Né? Vamos refletir. Afinal de contas, vocês estão na escola para quê? Para aprender? Ou para não entregar nada? Vocês estão na escola para gastar o dinheiro do pai de vocês e, de repente, receber um diploma sem conteúdo nenhum, aí vai entrar numa universidade e também paga, sem conteúdo nenhum. Calma, gente. A César o que é de César, né? A Deus o que é de Deus. Então vamos botar as ideias no lugar. O primeiro ano médio eu sei que é um período conturbado, porque vocês vêm de um fundamental, né? de um curso que terminou no nono ano do Fundamental 2, com outras regras, outra dinâmica de aprendizado. Mas o ensino médio é como eu falava, né? Parei de falar isso. Mas eu falo sempre para os terceiros anos. Vocês estão na pista de decolagem, só esperando autorização da torre para alçar voo. Gente, para pensar. A teoria de Foucault é uma teoria importante na sociologia, mas eu aconselho vocês a terem um olhar crítico a respeito disso, assim, poder
sabe, emitir juízo de valor. Ah, é bom, é ruim, né? Porque de repente a visão de Foucault, os apontamentos dele na obra literária dele, no livro Vigiar e Punir, são um tanto quanto libertinos demais, né? Vamos pensar em coisas que não são importantes em detrimento das coisas que são importantes na escola, na vida, no exercício político, no exercício de cidadão de cada um de vocês. Nós temos que direcionar nossos esforços, né, gente? Tudo bem, a gente precisa brincar, precisa aproveitar a vida, concordo plenamente. Só que não é 100% do tempo, né? Aí, olha, a gente tem aqui, a partir da página 95, a educação e sua pesquisa no Brasil. Isso são alguns dados que, no final das contas, caem no mesmo assunto, né? No mesmo tema de discussão que a gente sempre abordou na sociologia. A diferença de classes, né? As relações de dominação e submissão e os preconceitos e racismos em relação às minorias no contexto educacional. Gente, o passar do tempo, né, a universalização do estudo tem a intenção de diminuir cada vez mais essa distância, né, entre os dominados e os submissos, né? Os dominados e os dominadores, né? E exterminar com o preconceito e a discriminação. Essa é a intenção das políticas ativas, né? Agora, precisa ver se a recepção pela sociedade também faz jus à intenção das políticas ativas, das políticas positivas, né, das políticas públicas positivas, tentando diminuir essas distâncias. Porque aqui, olha, a gente tem uma parte aqui que fala que a pobreza gera pobreza. Gente, e o mérito? E as oportunidades todas que são dadas, visando reparar aqueles anos de prejuízo e de real atraso de alguns grupos étnicos por causa de preconceito e de racismo. Então, todas essas políticas positivas, elas têm a intenção de diminuir essas distâncias, de diminuir as discrepâncias sociais na comunidade. Porém, a gente precisa também pensar se o estudante, se os alunos estão aproveitando essas oportunidades. Porque, de repente, olha, vamos criar um cenário também. O governo se desdobra, faz das tripas coração para aumentar o número de escolas, aumentar o número de professores, fornecer cada vez mais recursos, né? Internet, televisão, computadores e coisa e tal. Mas a patota não usa, não aproveita, né? Não prefere fazer bagunça, jogar truco, ou ficar passando maquiagem na sala para as meninas, enfim. Ou ouvindo hip hop, né? Que é um absurdo, que eu já ouvi. Porque as melhores escolas formam os melhores estudantes que vão ter acesso às melhores faculdades. Pera lá. Todo mundo tem esse acesso, né? Se a gente for pensar na política pública de ações positivas com relação à universalização do ensino. Todo mundo tem oportunidade. Se aproveita ou não, aí já é de cada um, né? O que não daria para fazer é o governo, por exemplo, se preocupar individualmente em fazer a criança estudar. Falar, olha,
estuda, por favor, tá? Taranã, você entendeu? Rezar uma novena para cada aluno. Não dá, né? A gente tenta fazer o nosso melhor. As crianças têm que colaborar. Os jovens, como vocês, têm que colaborar. De que maneira? Estudando. E de que maneira na minha disciplina? Fazendo a atividade bimestral. Gente, é uma atividade bimestral. Eu quero lembrá-los, hein, gente, do primeiro ano. Que quem não entregar vai ficar sem nota, vai ficar com 0, redondinho. No conceito de sociologia. E filosofia é a mesma coisa. Tá bom? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço. E eu espero ter ajudado, ou pelo menos ter incentivado, provocado a reflexão a respeito de aproveitar ou não as oportunidades. Como diria um chefe meu que passou na minha vida profissional há muitos anos, o cavalo passa selado na nossa frente algumas vezes na vida. Nós temos que aproveitar essa oportunidade e montar esse cavalo selado. Não adianta ficar reclamando, porque eu não consegui, porque não deu, porque lá. Põe a mão na consciência. Pensa se você fez o mínimo necessário. Se você fez o esforço, o mínimo de esforço requerido da sua pessoa para se dar bem. Certo? Então, a todos eu desejo bons estudos, boa sorte. Não se esqueçam que nós estamos prontos para ajudá-los, sempre. Mas, saber o que é realmente necessidade e o que é vontade, né, gente? Para pensar. O que é capricho e o que é realmente problema, né? Vamos começar a botar a cabecinha no lugar? Vamos começar a nos preparar para o futuro, para a vida adulta? Infelizmente, gente, esse é o desenrolar da vida, né? Seria ótimo se a gente continuasse sempre criança, sempre adolescente, com pai e mãe bancando tudo. Seria maravilhoso, mas não é assim. Ok? Boa sorte a todos vocês.